A gente sabe que a inovação, ela é top-down, não tem como, né, eu simplesmente engajar meus colaboradores, se eu não tenho uma gestão que é comprada com inovação, se ela não entende que ela precisa, né, apoiar em projetos pilotos, seja financeiramente, seja disponibilizando alguém para ajudar na parte técnica a fazer pilotos com a gente. Então a gente vê que eles estão realmente também engajados e participam desses programas com a gente. Boa tarde, pessoal. Então, primeiramente, obrigada ao Link Lab pelo convite, parabéns pelo evento. Eu tenho certeza que vocês estão gerando aí muito valor para todo mundo que está participando aqui hoje e excelentes conexões também. Então, eu sei que a missão é difícil, porque assim, eu estou separando vocês, ou melhor, a gente do chopp, né? Então, eu sei que a responsa é grande. Obrigada, Imardes, e pessoal, por deixar essa responsa para mim. Mas vai valer a pena, vocês vão ver que vai ser uma palestra legal, tá? Modéstia à parte. Ela foi feita também de forma colaborativa, junto com os meus colegas, Rafael e Bianca, que também estão presentes aqui no Porto. E aí, para a gente falar um pouquinho, então, né, dos desafios da inovação corporativa, sei que aqui tem bastante corporates e também startups, então é bom para as startups conseguirem enxergar um pouquinho também do que a gente passa, né, do outro lado. Como é que a gente chega até fazer uma conexão com a startup? Quais são os desafios que a gente vai encontrando ao longo do caminho até lá? E aí, antes de falar isso, e claro, né, para as corporates, eu acho que muitas corporates vão se identificar, vão ver alguns pontos e falar assim, putz, isso também acontece na minha corporate. E a gente quer compartilhar aqui um pouquinho hoje uma das iniciativas que a gente vem trabalhando dentro do Porto e que eu acho que pode acrescentar também para vocês. Antes de falar exatamente de qual é essa iniciativa, quem nós somos, né? Então, quem que é o Porto Itapoá? Então, o Porto Itapoá ele é considerado está entre os 5 maiores portos do Brasil, então mostrando realmente a relevância catarinense, né, a relevância do nosso estado, dos nossos portos aqui da região. Ele é localizado no litoral norte de Santa Catarina, então depois de Joinville, Garuva, ali no litoral, quase na divisa com o Paraná. E aí a gente tem alguns grandes marcos, tá? A gente é uma empresa consideravelmente nova, então lá em 2007 iniciaram as obras do porto. Em 2011, a gente teve o nosso primeiro grande marco, que a gente recebeu o primeiro navio, iniciaram realmente as operações no Porto Itapoá. Em 2012, a gente teve, né, a construção da rodovia SC 416, facilitando, né, o escoamento da nossa operação. Em 2013, a gente chegou ao número de 1.000 navios operados. Em 2014, a gente chegou à marca de 1 milhão de TEUs movimentados no nosso terminal. Em 2015, a gente teve a nossa primeira expansão, então a gente, né, chegou nessa marca, realmente viu a necessidade de expandir o nosso terminal. Em 2016, a gente chegou à marca de 2 milhões de TEUs. Em 2017, 3 milhões de TEUs movimentados. E em 2018, a gente chega aí com 100 mil metros quadrados de pátio para armazenamento. Então, vocês podem ver que, apesar de ser uma empresa recente, a gente foi evoluindo bastante ao longo desses últimos anos. E aí, aqui trazendo algumas imagens, então, nessa primeira imagem aqui embaixo, a gente tem lá no início das operações. Então, um porto, né, com um espaço pequeno de armazenamento, poucos portêineres, poucos equipamentos. E aí, aqui em cima, a gente já traz uma imagem do ano passado. Então, vocês podem ver que aqui no final, a gente já tem a nossa área de expansão, que ela está sendo construída já esse ano, com previsão para o final do ano que vem, para completar essa expansão. E aqui a gente tem a imagem dessa previsão, né, de como ficará o nosso terminal. Então, ao longo aí desses 11 anos de operação recém-completados, a gente tem uma grande evolução e a gente vai crescer ainda mais. E aí, como é que é a inovação dentro de um porto? Então, como é que é a nossa trajetória até aqui? Passando aí um pouquinho, né, pela inovação, então a inovação ela é um pilar do planejamento estratégico do nosso terminal, e está ligada a alguns objetivos estratégicos. Então, o primeiro deles é realmente estimular a inovação. A gente sabe que a inovação ela não nasce do nada, ela ainda não é orgânica em todas as empresas, principalmente quando a gente trata de um ramo portuário, que é um ramo centenário. Então, por mais que a gente é uma empresa nova, a gente vem aí, né, de um segmento extremamente tradicional. O segundo é expandir a automação dos equipamentos e integração de sistemas e processos. Então, a gente sabe que inovação está muito relacionado, sim, à tecnologia, a gente vem trabalhando isso. E também ser o porto de referência na oferta de serviços digitais ao mercado. Então, não dá para falar de inovação também sem falar de transformação digital.
E aí, passando um pouquinho sobre a nossa trajetória, então, não é desde 2011 que a gente tem uma área de inovação. Lá em 2016, a gente teve a estruturação do PPI, que é Processos, Planejamento, Estratégia e Inovação. Então, foi começado a iniciar todo esse processo de inovação junto com a estratégia da empresa. Em 2017, então, o foco era a transformação de processos do Customer Care. Em 2018, a gente teve um acompanhamento do planejamento estratégico e também a nossa transformação de processos, olhando todo o ciclo de receita. Lá em 2019, a gente começou a nossa parceria com o Link Lab, então a gente começou a tratar de inovação aberta efetivamente. Em 2020, a gente começou a rodar piloto, então a gente começou a experimentar, a gente começou a testar, que isso foi um marco muito importante. Em 2021, então, a gente teve a separação de estratégia e inovação. Então, hoje, nós trabalhamos na área de inovação, focada em inovação no nosso terminal. A gente teve nosso primeiro programa de inovação interna, que eu vou falar um pouquinho melhor dele daqui para frente. A gente começou a converter desafios, então, todos esses testes, esses pilotos, eles começaram a ser convertidos, a gente começou a implementar soluções. A gente teve a criação do Sino. O Sino, ele é um programa que ele liga aí gestores de inovação da nossa região. Então, como é importante, assim como a gente está fomentando aqui a inovação hoje, está trocando ideia, está debatendo, está fazendo conexão, é muito importante que os gestores também troquem figurinhas, né? Independente se não é somente do ramo portuário, mas com certeza essa troca é muito enriquecedora. E também iniciamos parcerias com universidades. Então, a gente sabe que no dia a dia da empresa, muitas vezes a gente está ali apagando incêndio, a gente não tem tempo de entender novas tecnologias, de fazer pesquisas aplicadas. Então, essa parceria com a universidade, ela permite essa troca ainda melhor. E, nesse ano, a gente vem aí trabalhando com 3 frentes. Então, a primeira é a transformação cultural. Então, a gente sabe que inovação ela precisa desse movimento, dessa cultura renovada todos os dias. É uma sementinha que a gente vai plantando dia a dia. A inovação incremental, então, realmente o foco no H1, o que a gente consegue mostrar de valor, de melhorar o processo, melhorar o nosso dia a dia de todos os nossos colaboradores. E também o nosso portal de inovação. Então, como que a gente mostra, principalmente para dentro da nossa empresa, o que a área de inovação está fazendo? O que a gente está entregando de valor? Será que todos os nossos colaboradores, desde alguém que trabalha com a gente no administrativo até o nosso operador lá do CAIS, sabe o que a inovação está fazendo? Sabe o que a gente está entregando de valor? Quais são as iniciativas que a gente está fazendo? Então, a gente vem trabalhando nesse portal também. E aí, feito essa introdução sobre quem nós somos, o que a gente está fazendo, quem é o time de inovação, a gente acredita muito que inovar é conectar. E a gente estava falando tanto de colaboração e tudo mais. Como é que a gente faz para inovar de novo nesse segmento tão tradicional? Então, quando a gente pensa em conexão, a gente pensa em conectar pessoas, em conectar ideias, em fazer conexões com startups. Mas para a gente chegar até nesse ponto, converter desafios, implementar soluções, a gente tem que, primeiro, trabalhar muito forte na cultura. Então, como é que eu faço para o meu colaborador entender que ele precisa inovar também, que a inovação vai ajudar ele nos processos do dia a dia? Então, se a gente não consegue mudar isso, dificilmente a gente vai ter áreas que vão estar trabalhando junto com a gente para realmente trazer conexões com startups, com ventures, com outras corporates, e entenderem o valor da inovação. Então, como é que a gente lida com esse desafio, E aí a gente entende qual que é o papel da inovação dentro do porto. É orquestrar e gerar estímulos. Então, a gente precisa orquestrar todos esses fatores. A gente mostrar para o colaborador que ele pode inovar, como que ele pode inovar, conectar essas áreas. Então, se eu não consigo conectar essas áreas, como é que eu vou querer que elas inovem? Então, a gente entende que esse é um papel fundamental da nossa área. A gente não inova sozinho. Quem inova são as áreas com o nosso suporte. Então, sim, a gente leva a metodologia, mas, principalmente, a gente traz esse entendimento e essa movimentação cultural. E foi assim que surgiu o nosso programa de geração de ideias. Então, no ano passado, a gente rodou a nossa primeira versão para que a gente pudesse realmente fazer com que o colaborador entendesse o papel dele dentro da nossa área. E aí a gente vai trazer um pouquinho, então, para vocês. Como foi o planejamento? Como foi a execução? Como foram os resultados? O que deu certo? O que deu muito errado?
que não deu certo, que eu acho que é principalmente nos erros que a gente aprende ainda mais, e que também pode ser uma ferramenta para as corporates, né, para as empresas de vocês, para que vocês consigam realmente passar essa importância da inovação para cada colaborador. E aí, qual que era o principal papel, né, em fazer essa iniciativa, em realmente tocar um programa de geração de ideias, tá? A gente queria trazer visibilidade da nossa área, então, como eu falei, né, para que todo mundo conseguisse entender o que a gente estava fazendo, quem que a gente era, construir realmente esse canal, essa relação com todo o colaborador. Hoje a gente tem cerca de 1.100, 1.200 colaboradores e cerca de 80% trabalha na operação. Então, não necessariamente a gente vai encontrar, vai esbarrar com esses colaboradores todo dia no porto. Então, será que eles sabem o que a gente está fazendo? Então, trazer essa visibilidade da área era muito importante para esse projeto. Trazer esse sentimento de pertencimento. Então, eu vou dar a minha ideia, essa ideia vai ser avaliada por alguém, ela vai ser escutada. A gente sabe que no dia a dia, às vezes na correria, a gente não consegue, o gestor não consegue escutar todas as áreas que são dadas. Então, a gente queria mostrar que existe esse canal e que a gente escutaria essa ideia do colaborador. Assim como, né, essa possibilidade de mostrar que todo mundo pode sim inovar e criar essa conexão com o todo que a gente acredita que é tão importante. E aí, em agosto, a gente começou, então, realmente a estruturar esse programa. Como é que ele ia ser? Então, começou toda a parte de articulação, preparação, autorização para rodar o programa assim, assim, assado. Foi feita toda essa etapa em agosto do ano passado. Lá por setembro, a gente começou, então, a divulgação e a captação das ideias. Então, começou o boca a boca, sai comunicado, vai em reunião, começa a divulgar o programa para que a gente tenha realmente uma excelente participação. E aí, na primeira fase, a gente esperava cerca de 100 ideias. A gente falou assim, nossa, mas é a primeira vez que a gente vai rodar o programa. Beleza, eu tenho 1.000, 1.100, 1.200 colaboradores. Mas será que eu vou conseguir 100 ideias? A gente considerou uma meta bem assim, não exagerada, mas a gente falou assim, cara, a gente tem que ser otimista, né? Porque se a gente não for, as pessoas não vão ser pela gente. Então, vamos acreditar que vai dar certo na divulgação e a gente vai ter 100 ideias inscritas. E aí a gente fez, a ideia seria, né, ter a primeira seleção, então vamos conseguir 100 ideias e a gente faz o primeiro filtro. A gente chama uma banca avaliadora dos gestores e aí os gestores vão avaliar essas ideias segundo alguns critérios. E aí, para a segunda fase, a gente começa o projeto. Então, o que a gente vai estar falando no projeto? A gente vai ensinar o colaborador, a gente vai capacitar ele, ó, legal, a sua ideia, ela foi uma das melhores avaliadas, ela ficou entre as 20, e agora a gente vai te mostrar como é que você vai tirar essa ideia do papel. Então, beleza, você deu a ideia, você mostrou qual o problema que ela vai estar resolvendo, e agora a gente vai começar a te ensinar como você vai tirar isso do papel. E aí, passaria por um segundo filtro, uma segunda seleção, por uma segunda banca. E aí chegaria na etapa final com 10 ideias, onde a gente trabalharia a viabilidade da ideia. Então, beleza, a gente entendeu aqui como que era a sua ideia, como é que era o processo, como que ele ficou, e aí agora a gente vai ver se é realmente viável essa sua ideia ou não, com uma nova capacitação para esses colaboradores. E aí, depois dessas 10 ideias, a gente teria uma seleção final, então sairia uma lista, né, de aprovados, e eles iriam fazer um pitch para a diretoria, para tentar vender a sua ideia. Tipo um Shark Tank, assim. Você chega lá e, gente, eu vou contar para vocês como é que foi esse pitch. E aí, depois dessa fase de aprovação e mobilização, a gente teria a execução do projeto nesse ano. Então, esse era o escopo. Vamos lá. Primeiro, né, o que a gente teve de resultado? A gente conseguiu 210 ideias. Eu até me arrepio, porque assim, ó, a gente não achava que ia conseguir chegar na 100. Quando a gente veio 210, a gente falou assim, a primeira parte está dando certo. Agora vamos ver se continuando, vai continuar dando certo. E aí, dessas 210 ideias, como eu falei para vocês, então a gente teve as capacitações. Na primeira fase, a gente trouxe, né, como escrever uma ideia. Então, a gente fez uma live para os nossos colaboradores, preenchendo uma ideia. A gente trouxe um case de um IoT que foi desenvolvido interno no Porto, que é um dos nossos coletores. E a gente trouxe, olha, a ideia foi essa aqui. Como que eu colocaria no papel essa ideia aqui para você se inscrever? Então, a gente fez esses formatos de lives, foi tirando dúvida do pessoal, para realmente incentivar e trazer esse engajamento.
Na segunda fase, então, depois do primeiro filtro, a gente ensinou eles como preencher um canvas de transformação de processo. Então, a gente ensinou eles, ajudou eles a colocarem como que era o processo que eu estou transformando e como que ele vai ficar depois da minha ideia. O que eu vou estar trazendo de ganhos? O que eu vou estar resolvendo de dor ali do dia a dia? Na terceira fase, então, a gente teve o Project Model Canvas, né, completando essas ideias, trazendo um maior escopo da viabilidade. E também conversamos com eles sobre pitch. Então, né, natural, acho que todo mundo que é do mundo da inovação já sabe o que é um pitch, já entende, mas quando a gente, né, traz para as pessoas que não são desse mundo, que elas vão ter que chegar lá e apresentar a ideia dela, defender a ideia delas, foi um susto para todo mundo. Teve gente falando assim, cara, se eu soubesse lá no começo que eu tinha que chegar no final e apresentar para o CEO e para os outros 2 diretores da empresa, eu não tinha me inscrito. Daí a gente falou assim, bom, agora você chegou até aqui, calma que a gente ajuda e a gente vai chegar lá e vai dar certo. Então, foi uma fase assim, bem impressionante, vendo a evolução deles ao longo desse caminho. E, por último, então, a gente acompanhou esse ano, né, a implementação dessa fase. Então, a gente foi ajudando o colaborador, a gente não soltou a mão de ninguém, foi ajudando com eles. Ok, a ideia, então, foi validada, vamos acompanhar como é que vai ser agora essa implementação na prática. Ah, mudou alguma coisa de escopo? Ok, vamos ajustando, vamos alinhando, até a gente chegar na fase da implementação. Como é que a gente fez essas comunicações? Então, como é que a gente conseguiu aquele engajamento que a gente teve de 210 ideias? A gente apelou para tudo, gente. Assim, ó, foi comunicado, aí a gente botou tanto nos murais, principalmente para a galera de operações que não tem acesso ao e-mail, para que eles conseguissem acompanhar o que estava acontecendo. Mandamos no e-mail também, então, todas as etapas. Ah, gente, saiu tal brinde, vamos lá retirar. Mandava comunicado, botava no mural. Reuniões periódicas, então, a gente pedia ali para os nossos gestores, ó, posso falar 2 minutinhos na reunião de vocês? Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisou, né, sair falando para todo mundo, o boca a boca funcionou muito bem. Grupos de WhatsApp, a gente também manda mensagem. Visita nas áreas, então, a gente está trabalhando no sistema híbrido, mas sempre quando a gente ia ao terminal, a gente ia, conversava com as áreas, fazia com que não caísse no esquecimento. A gente teve muito apoio da gestão, então os gestores eles nos apoiaram, eles também incentivaram que os colaboradores inscrevessem a sua ideia no nosso programa. As nossas reuniões diárias, né, de segurança, os nossos DDS, e a gente também contou com o apoio do pessoal, e também as lives que eu já comentei com vocês, que foram realizadas. Então, trazendo aí um pouquinho de dados. O mural funcionou? Acho que sim. 50% das inscrições elas foram realizadas no digital, então a gente tinha um formulário através do Google Forms e as pessoas inscreviam suas ideias, mas elas também, a gente colocou essas caixas espalhadas pelo terminal, com inscrições físicas, para que as pessoas pudessem levar para casa, pegar uma caneta, escrever e colocá-la de volta. Então, a gente viu que, assim, a gente fala muito de transformação digital, mas ainda tem muita gente que gosta do bom e velho papel e caneta para colocar a sua ideia no papel. Então, a gente enxergou bastante importância nisso. E aí, a nossa comunicação, então, o que funcionou, o que não funcionou. Realmente, o mural ele trouxe 42% colocaram que ficaram sabendo do programa através do mural. Então, ainda assim, os murais são vistos, eles são vistos com frequência, né? 13% nas reuniões periódicas, que a gente invadia lá a reunião do pessoal e dava uma palavrinha. 7% indicação de colega, 4% e-mail e 30% todas as opções. Então, acho que assim, ó, é realmente relevante a gente ver diversos meios de comunicação, e acho que comunicação é algo que sempre pode ser melhorado, né? E aí, trazendo mais um pouquinho de dados, das 210 ideias, a gente teve 83 colaboradores, então não é que o colaborador deu uma só ideia, teve colaboradores que deram mais de uma ideia. Isso mostra, né, o quanto o pessoal tem um olhar crítico ali no dia a dia e começa a enxergar o processo que eles estão fazendo de outras maneiras. E aí, a finalidade da ideia, a gente separou para grupos. Então essa ideia aqui é voltada para operações. Ok, a gente foi fazendo esse filtro e a gente viu que 36% foram realmente para a operação, que é o core do nosso negócio, é o coração do porto. 25% para a segurança. Então, isso mostra o quanto um dos nossos pilares muito importantes, que é a segurança, ela está realmente presente no olhar ali do dia a dia, assim como ESG. Então, a gente fala de sustentabilidade todos os dias. E não é um negócio que a gente bota só lá naquele quadrinho de valores do nosso terminal. Não. A gente consegue ver que eles realmente, né, todo mundo que deu a ideia, tem isso como valor para si.
e 18% foram de outras ideias de outros setores. A gente teve também 11 gestores nas bancas de avaliação, então a gente sabe que a inovação ela é top-down, não tem como, né, eu simplesmente engajar meus colaboradores se eu não tenho uma gestão que é comprada com inovação, se ela não entende que ela precisa, né, apoiar em projetos pilotos, seja financeiramente, seja disponibilizando alguém para ajudar na parte técnica a fazer pilotos com a gente. Então, a gente vê que eles estão realmente também engajados e participam desses programas com a gente. E a gente teve aí mais de 12 horas de capacitações e mais de 40 horas de desenvolvimento. Então, a gente sabe que essas capacitações elas não foram só importantes para eu tirar a minha ideia do papel. Durante esse ano, a gente conversou com alguns colaboradores e eles já vieram nos procurar com outras ideias, falando assim, ó, cara, aquilo lá que eu aprendi com vocês ano passado, eu uso para o meu dia a dia. Então, acho que isso mostra o quanto é valoroso, né, a gente fazer essas capacitações e trazer essas ferramentas, metodologias para o pessoal também. E aí o nosso pitch final, né? Então, eles chegaram lá em dezembro do ano passado, foram fazer o pitch, todo mundo se tremendo. Mais do que a gente estava se tremendo, minha voz. E aí eles falaram assim, ai, não vou. E aí eu fiquei na sala, né, com o pessoal esperando. E aí o Rafa e a Bianca ficaram lá dentro. Eles entravam desesperados. Ah, eles saíam tão leves. Eles falaram, nossa, foi tão legal. Eu falei, viu, gente, calma. Não, mesmo, mas não vou. O meu vai ser difícil, o meu vai ser ruim. Claro, a gente conversou com a diretoria, né, e eles não pegaram tão pesado, mas eles fizeram, sim, perguntas, o pessoal foi respondendo, foi se saindo muito bem. A gente teve, então, né, essa comunicação, eu acho que é uma experiência única, né? Você ir lá na frente e fazer uma coisa que você nunca fez, tentar vender essa ideia, ver se realmente a alta gestão da empresa compraria a sua ideia. A gente teve essa parte do reconhecimento, então todos os colaboradores foram parabenizados. A nossa diretoria ficou surpreendida com a qualidade dos projetos, com a qualidade das ideias. Ideias muitas vezes simples, mas que geravam tanto valor. Então a gente teve esse reconhecimento e assim começa a aproximação. Então, né, o pessoal, principalmente trabalhava em operações, falava assim, cara, quando é que eu ia imaginar ir lá na sala da diretoria e conversar com eles, fazer meu pitch, vender a minha ideia, e eles fazendo pergunta e tentando entender para, né, ver se dava para a gente botar em prática. Então, isso foi um dos grandes reconhecimentos que a gente teve nesse programa. E aí, claro, como é que a gente faz também para engajar? Só com comunicado? Não, né? Todo mundo gosta de um brinde, todo mundo gosta de uma premiação, para a gente também valorizar essa participação do pessoal. Então, a gente foi separando por fases. Então, todo mundo que escreveu a sua ideia ganhou um pin e um cordão. Então, a gente tem o nosso cordão do crachá, a gente fez um cordão da inovação, colocou um pin ali com uma lâmpada bem bonitinha. Então, assim, ó, todo mundo que participou ganhou. E aí, quando ele está no terminal, pô, mas por que teu cordão é diferente do meu? Ah, eu participei do programa de inovação. Então, a gente continuou sendo visto, mesmo depois do encerramento do programa. Na segunda fase, a gente deu uma mochila personalizada com a logo do Porto. Então, também mais um reconhecimento para o colaborador. Na terceira fase, a gente deu canecas térmicas. Então, da mochila, tá? A ideia foi que, ó, agora eu tenho um lugar que eu tenho um canal que eu posso dar a minha ideia, guardar as minhas ideias, que vai ter alguém me acompanhando junto. Das canecas térmicas, então, realmente, o cafezinho ajuda a gente a fazer a descompressão, ajuda a gente a pensar em novas ideias. Então, essa foi o prêmio da terceira fase. E, na última, videogames. Por que videogames, né? A gente pensou, mas será que a gente dá, sei lá, uma televisão, uma bicicleta, uma geladeira? Bom, mas por que será que a gente não pensa numa premiação que nem sempre, muitas vezes é um objeto de desejo, mas não é a primeira coisa que está lá na lista da nossa compra? Então, a gente foi para essa alternativa de realmente, né, ser algo divertido, algo que você pudesse brincar com a sua família e que fosse uma forma de valorizar as melhores ideias. Aqui a gente tem uma foto, então, da nossa final, os nossos diretores e o nosso coordenador de inovação, Rafael, entregando a premiação, entregando os videogames, o nosso cordão, a mochila, as canecas que eu falei para vocês, e os nossos finalistas. E aí, como nem tudo são flores, quais foram as lições aprendidas? E eu acho que isso é uma das principais partes assim dessa apresentação. Tá? O que a gente aprendeu com esse programa de inovação? A gente viu que a gente precisava de uma identidade. Por quê? Programa de inovação interna. Aí a gente estava trabalhando lá com outro desafio, aí a pessoa ficava,
mas será que é um negócio de ideia ou será que é outro negócio de inovação? Então, a gente viu que faltou uma identidade para que, se a gente falasse algum nome, a pessoa já remetesse a esse programa de geração de ideias. Então, isso foi uma das primeiras coisas que a gente percebeu. A segunda foi o tempo. Todo projeto que a gente monta, ele nunca sai exatamente como planejado, não é mesmo? Então, a gente viu que a gente precisou fazer alguns ajustes, dar mais algum tempo para a capacitação, fornecer mais horários para eles tirarem as dúvidas, então a gente foi bastante procurado. Então, tudo precisa ali de uma margem de tempo para que ocorresse dentro do nosso padrão. Os critérios, então, a gente teve critérios aí de ganhos, de viabilidade, de aplicabilidade da ideia. Então, esses critérios, eles sempre precisam ser revistos para ver se estão na fase correta, né, para a gente não estar trazendo ali a viabilidade, por exemplo, lá na primeira fase. Será que essa é a parte mais importante para eu validar, para passar para próximas fases ideias? Então, esses critérios, eles sempre são revistos. A comunicação, então, por quê? Né? A comunicação é sempre um negócio que pode ser melhorado. A gente conseguiu atingir todo mundo da empresa? Será? A gente sabe que todas as áreas, sim, porque a gente teve ideia de todas as áreas, mas eu não sei se todo mundo. E assim como a premiação. Será que essa foi a melhor premiação? Será que eu não poderia convidar as pessoas para participarem de um evento de inovação, para continuar fazendo com que elas, né, mergulhassem nesse mundo? Então, são pontos que a gente de atenção que a gente acabou revendo também para esse ano, no nosso segundo programa de inovação, para que a gente pudesse melhorar ainda mais. E aí, qual foi o feedback da galera? A galera gostou, não gostou? Então, a gente trouxe aqui 2 depoimentos. O primeiro, de um dos finalistas, que ficou em terceiro lugar, do Luiz Prestes. Ele passou para a gente, né? Quero parabenizá-los pelo projeto e obrigado pela ajuda, que foi essencial. Tenho certeza que a companhia ganhará muito, tanto nos projetos que serão implantados, quanto na capacitação dos colaboradores. No meu ponto de vista, foi excelente. O quão é difícil tirar uma ideia e colocar no papel. Muitos riscos e incertezas envolvidos. Mas a experiência ficou e já somos ganhadores. Então, é claro, às vezes a gente olha, fala um projeto e fala assim, pô, legal, mas, meu, tão simples, né? Fácil de ser implementado. Mas quem botou a mão na massa sabe o quanto foi suado. Sabe com quantas pessoas ele teve que conversar para entender melhor aquele processo, que às vezes nem era o processo do dia a dia dele. E também o Marco Aurélio, né, trouxe que gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizá-los pela iniciativa. Acredito que todos estamos ganhando muito com esse programa de inovação. Obrigado. Então, eu até, né, coloquei em vermelho alguns pontos, que a companhia ganhará muito, então eles entendem esse senso de comum, o que eu estou melhorando no meu processo, não é só para mim, é para a companhia como um todo. Assim como a capacitação, então, eles enxergaram o valor na capacitação. Não era simplesmente, tá, eu vou ver aqui como é que preenche esse canvas e deu. A gente conseguiu passar a mensagem para eles do porquê que eles estavam preenchendo daquele jeito, que aquela ferramenta podia ajudar eles a tirar a ideia do papel. E aí, o que está por vir, né? O que a gente está inventando aí de novos projetos? Então, esse ano, a gente já está rodando o Embarque, que é o nosso programa de geração de ideias. Então, agora nós temos uma identidade. A gente já teve as inscrições das ideias e o primeiro filtro. Então, a gente teve, na semana passada, as capacitações. E estamos aí evoluindo com mais uma etapa do programa. A gente continua olhando muito forte para a inovação aberta, então, fazendo a expansão. O laboratório de novas tecnologias, então, a gente precisa testar, testar e testar. Então, coisas que a gente ainda não tem, o que a gente não está ainda olhando? A gente está olhando para blockchain, para inteligência artificial, o que a gente não está, o que a gente pode testar de maneira diferente? Então, é uma das intenções que a gente tem. Assim como a sustentação de programas que apoiam a cultura de inovação. Então, a cultura, como o Rafa mesmo diz, não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, ela precisa ser semeada todos os dias. Eu não posso simplesmente fazer um programa de inovação e depois, no outro mês, eu não falar mais nada de inovação. A gente precisa mostrar o valor da inovação para os nossos colaboradores, para os nossos gestores, para a empresa como um todo. E aí, por fim, eu queria mostrar um vídeo para vocês, da nossa área de inovação do Porto Itapoá.
Porto Itapoá, o único porto entre as 50 empresas mais inovadoras do sul do Brasil. E aí eu vou para perguntas para vocês também. E antes disso, né, eu queria mostrar também o nosso time de inovação que está presente aqui hoje. Então, tem o Rafael, nosso coordenador, a Bianca, nossa analista, e nós também temos o Sandro, que é o nosso gerente de inovação. E a gente, né, espera que a gente possa ter contribuído um pouquinho com vocês, trazendo a nossa experiência do nosso programa de geração de ideias. E a gente está aberto ali também na hora do nosso shopping para trocar ideias, para conversar sobre esse, sobre também tantos outros assuntos. E, mais uma vez, parabéns, tá, pelo evento. Eu acho que é de grande valor, novamente. E obrigada, fico aberta a perguntas.